programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. Quantos livros você lê por mês ou por ano? Não é segredo para ninguém que, infelizmente, o Brasil não é um país que valoriza muito as artes em geral, incluindo a literatura. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, só pouco mais da metade dos brasileiros tem o hábito da leitura. Nós lemos pouco. O Brasil lê, em média, apenas 5 livros por ano, por pessoa. O consumo de livros no Brasil está longe de atingir patamares de países como Índia, Tailândia e China, considerados os países que mais gastam horas semanais com leitura. Com tantas distrações e obrigações que temos no cotidiano, as redes sociais, atividades físicas e os afazeres do dia a dia, de um modo geral, acaba sendo difícil encaixar na rotina um tempo para a leitura. Mas qual a efetiva importância do hábito de ler? Para os indivíduos, para a sociedade e para o mundo? Como está o mercado editorial no Brasil nesse período pós-pandemia? Apostar nesse mercado pode ser considerado um bom investimento ainda? Bom, para explorar melhor este e outros assuntos relacionados ao tema, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, recebemos em nossos estúdios o escritor e presidente da Sociedade Literária de Teresina, SOL, Pádua Carvalho, e o diretor da editora universitária da EDUFT, professor Kleber de Deus. Se você quiser saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias em Debate, nos acompanhe nas redes sociais, @ODieTVPi. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras, ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos o escritor e presidente da Sociedade Literária de Teresina, SOL, Pádua Carvalho, e o diretor da editora universitária EDUFP, professor Dr. Kleber de Deus. Sejam bem-vindos e eu já queria iniciar falando de uma pesquisa que foi realizada pela Universidade de Sussex no Reino Unido e que indivíduos, pessoas foram analisadas enquanto liam. E o experimento demonstrou a redução de até 68% do nível de estresse, diminuição da frequência cardíaca, tensão dos músculos durante essa atividade da leitura. Além desses benefícios apontados, a gente sabe de um modo geral, mas qual a importância, ou que outros benefícios o hábito da leitura traz para os indivíduos, para a sociedade, para o mundo? Sejam bem-vindos. Obrigado, Campelo. Campelo, essa é uma questão central, sempre foi e jamais deixará de ser. Então, quanto mais se lê, mais se tem conhecimento sobre os mais variados temas. E, no momento atual, se você, uma pesquisa dessa como você cita, o que ela demonstra? Exatamente essa capacidade que o indivíduo tem de perceber e interagir o que acontece no mundo, não apenas no seu microespaço em que ele está situado. Então, se ele consegue absorver e interpretar um texto corretamente, e aí tentar contextualizar, nós estamos falando de um país desenvolvido, de uma cidade onde tem um padrão altíssimo de IDH e de desenvolvimento econômico. O contraste com os nossos países é assustador. Então, certamente, a leitura possibilitará o indivíduo, ou os indivíduos que assim leem com a frequência habitual, de perceberem essas novas mudanças e até de reagir a determinadas tendências que poderiam paralisar uma determinada interpretação do que fosse um ato puramente mecânico, e perceber essas diferenças, interfaces com a realidade social, política, econômica, e cultural e artística. Então, isso é fundamental, a leitura. Então, sobretudo para a gente não perder uma coisa, que se resgate a nossa cultura clássica, né? Os gregos, as grandes, a filosofia, a literatura, que nós estamos perdendo, né? Com essas novas tecnologias, tem esses novos avanços. Entretanto, o que a gente percebe é que o nível de leitura, que agora falando dos nossos casos, ou do nosso caso, é cada vez menor. A pandemia diminuiu de maneira assustadora isso. Eu percebi isso notadamente durante o período da pandemia e pós-pandemia, né? As pessoas estão deixando de ler cada vez menos o livro impresso e cada vez mais se dedicam a ler certos trechos de textos que são digitais. E é evidente
falta a compreensão total da problemática que é abordada. Imagine para você interpretar um livro de literatura ou qualquer um livro lendo apenas um texto ou um fragmento de um texto. Isso é algo que a gente percebe, né? As pessoas estão, às vezes, se adequam ou se apegam a ler resumos unicamente, sem ler o contexto geral, sem entender de fato a obra. O que o senhor diz em relação a isso aí? De fato, eu endosso tudo que o caro amigo falou. Lembrando que na Europa as pessoas têm o hábito, né, o costume de ir para as praças e levarem um livro para ler. Uma coisa rara, você não vê isso no Brasil. Então, aí a gente tem esse percentual de leitura individual ser entre 3 a 5 livros por pessoa, normalmente aqui no Brasil. Considerando que os avanços tecnológicos possibilitam você, a todo e qualquer lugar, deixar, inclusive, o livro físico de lado, né, e acessar os aplicativos que dispõem a leitura, então, é muito mais fácil. Mas é raro você ver na fila de banco ou no saguão de aeroporto alguma pessoa lendo alguma obra, certo? Geralmente está escutando música. E essa questão de você levar o livro para uma praça, que a pesquisa aponta na questão do desestressar, certo? No nosso mundo, principalmente, em que as coisas são muito rápidas e você quer economizar tempo, você está sempre correndo contra o tempo, então você não quer perder tempo lendo uma obra de 500 páginas, de 200 páginas, você quer um resumo, tá certo? Você quer ser o mais rápido possível para aproveitar melhor o seu tempo. E aí nós vemos que nessa questão em si, você, na maioria das vezes, não retém o conhecimento necessário para aumentar a tua riqueza vocabular, por exemplo, para você poder comentar ou narrar determinado fato, certo? Em análise com os problemas do dia a dia. Para você entender, as pessoas não querem mais ver nem o noticiário dos jornais. Outro dia eu vinha comentando com a minha esposa no carro que uma das profissões que sumiu, que a gente via muito no amanhecer do dia aqui em Teresina, eram jornaleiros vendendo jornais no sinal de trânsito. E isso desapareceu, porque o interesse pela leitura está cada vez menor. Então, é um esforço muito grande das livrarias, dos autores escreverem os livros e as grandes editoras, elas já delimitam para você o que você tem que escrever. Histórias fantásticas, histórias curtas, com finais felizes e coisa do tipo, a menos que seja um nicho muito diferenciado. Então, nós temos aí esse desafio a ser vencido, fazer os leitores voltarem a folhear os livros, né? Porque a vantagem... É aí que a gente pergunta justamente isso, professor Cléber também, por que que isso acontece com o brasileiro? Por que outros países cultivam esse hábito da leitura mais do que o brasileiro, por exemplo? Por que o brasileiro lê pouco? Campelo, aí é sobretudo o padrão socioeconômico, né? Não há como a gente descartar isso. E sobretudo o número de bibliotecas, a experiência que a gente que tive lá na Europa, é gritante, né? Você tem bibliotecas, uma biblioteca tem 1.200.000 livros, por exemplo. Então você está do lado aqui, tem outra biblioteca gigantesca. E isso, sim, nós não temos essa tradição, nós ainda não resolvemos ainda. O nosso contexto federativo ele é muito difícil nesse aspecto, porque ainda nós temos problema de analfabetismo no nosso país. Eu digo assim, olha, enquanto esses países já resolveram esses problemas, vamos dizer assim, básicos, elementares ou estruturais, nós ainda não. Então, aí tem a ver com uma questão diretamente ligada a essa, a questão socioeconômica, o poder aquisitivo. Se o indivíduo vai gastar seu salário para suprir as necessidades básicas elementares, e, sobretudo de sobrevivência, como é que ele vai destinar aquela compra para um livro? Tá? E esse é um ponto. Então, mesmo com a introdução das novas tecnologias, essas pessoas lá leem mais, porque já tem um treinamento prévio e esse treinamento é reforçado. E é reforçado paulatinamente que essas novas tecnologias de TI são introduzidas. E nós ainda, como é que nós vamos acompanhar esse ritmo? Isso é um dilema, ou será um dilema, vem se constituindo um dilema contínuo para todos nós, para os diversos países, vamos chamar assim, do chamado terceiro mundo. Nós não temos ainda essa tradição. Então, desse ano, eu diria cada vez menos, não só a gente perde a capacidade interpretativa, analítica, e nós não vamos ler mesmo cada vez menos e entender cada vez menos. E aí passa-se a observar apenas os memes, né? Eu afirmava de, olha,
Qualquer coisa é a memificação de qualquer coisa, né? Um meme que diz tudo, você tem que interpretar um meme que às vezes é uma bobagem, uma tolice sobre um assunto, né? E o que fazer, professor, para estimular as pessoas a lerem mais? Olha, Campelo, o que eu diria para você é que isso não é uma iniciativa propriamente dita apenas das empresas, das editoras, de um modo particular. É preciso também que o poder público se empenhe. Agora, se empenhe de verdade e faça-se cumprir a lei. Por exemplo, aqui no Piauí, nós temos uma lei estadual de incentivo à leitura através da aquisição de livros de autores piauienses pelas escolas públicas e privadas. É uma lei de 2014, de autoria do deputado Merlong Solano, a lei 6563, se não me falha a memória, que trata exatamente da aquisição de livros pelas escolas públicas e privadas, certo? Livros paradidáticos. No entanto, não adianta você fazer um arcabouço muito bom de incentivo à leitura se isso não é fiscalizado, se isso não é cumprido. O que acontece com o nosso sistema de ensino aqui? Muito voltado para a questão da aprovação no Enem, certo? As redações, elas já vêm baseadas em escritores que não são do nosso cotidiano. Nós não conhecemos os nossos próprios escritores. Aí o que acontece? As escolas não adotam os livros que a lei define que sejam adotados, para que a gente tenha um mínimo de conhecimento da nossa cultura local, mas as escolas fazem convênios com grandes redes, certo? Que fornecem todo o material. Eu posso até citar algumas aqui, certo? Objetivo, Aridiçá e outras redes de fora, certo? Que as escolas adotam, que já vem com o material todo pronto. E, se não me falha a memória, é difícil, é muito raro você encontrar alguma questão referenciada nos cadernos de exercícios a literatura piauiense. Uma vez eu vi cair uma questão no Enem sobre o Assis Brasil, mas o Assis Brasil, ele é um escritor que ultrapassou fronteiras, certo? Viveu muito tempo no Rio de Janeiro, então fez o nome de fora para dentro. Agora você imagina um escritor piauiense fazer o nome de dentro para fora, é muito difícil. No Brasil, o professor pode me corrigir se eu estiver errado, se você é um escritor que vende 200 mil exemplares de livro, você é um best-seller nacional. Quem chega a isso? Poucas pessoas chegam a isso. E você imagine, vamos trazer a realidade aqui para o nosso quintal. O que eu vejo aqui são os escritores fazendo os livros, certo? E eles mesmos colocam os livros nas costas e vão vender em feira, em casa, nesses salões que tem dos amigos, para os amigos, para a família, nesses salões que acontecem nas cidades. Então, não existe um esforço conjunto para que, de fato, a população se interesse pela questão da leitura. Porque todas as feiras, o que acontece? Os livros que mais vendem são os blockbusters que vêm de fora, certo? Então, as editoras, elas chegam aqui, se instalam, e aí traduzem os livros, e aí a cultura piauiense em si. E falando nessas feiras, né, como é que está o mercado? Porque na pandemia parece que houve um aumento na leitura, na aquisição de livros, porque as pessoas tiveram que ficar em casa. Então, penso até que nos livros digitais também houve esse acréscimo. E hoje, como se deu como está esse movimento no mercado aqui em Teresina, professor? Campelo, notadamente eu posso falar da nossa experiência frente à gestão lá da editora da UF, né? Sim. A gente, no momento, a gente prioriza muito mais a questão dos e-books, porque exatamente o custo é mais barato, é rápido, as pessoas podem ter acesso. A gente tenta dar vazão à produção que é resultante, sobretudo, da pesquisa que é oriunda da pós-graduação, tá? Mas não tão somente. Isso não exclui que nós não publiquemos livros dos mais variados, literatura, arte, poesia, história, etc., de todas as áreas do conhecimento. Mas sim, a ideia agora, até porque aumentou muito o preço do livro impresso agora já. Com o celular você não tem mais, porque está comprando tantos livros, né? Você pode comprar um Kindle, um e-book, etc, e baixar uma série de livros ali. Até existem milhares de livros disponíveis, né, no Kindle, por exemplo, um pequeno aplicativo, que você pode ler. Agora, como é que desperta isso? Isso é de um processo de socialização que não vem assim, de cima para baixo ou de um único ângulo, né? Ou da escola, isso tem que ser um hábito adquirido desde vamos dizer assim, do ensino fundamental, por exemplo. E nós não temos essa tradição, salvo as exceções das grandes escolas, né? E isso reflete, sim, na formação das pessoas e
de não adquirirem esse hábito de leitura. Por isso que é cada vez menor. Eu digo, se você vende 500 livros, eu digo até mais, professor, já é um best-seller, né? 500 livros já é uma coisa absurda. O escritor e presidente da Sociedade Literária de Teresina, Sol, Padre Carvalho, e o diretor da editora universitária da EDUFP, Kleber de Deus. E a gente estava falando aqui até nessa temática, e a hashtag BookTok se popularizou bastante dentro do aplicativo TikTok. E é atualmente um fenômeno na plataforma, cativando milhões de usuários com indicações de livros, resenhas e conteúdos sobre literatura. Como vocês avaliam esse espaço no meio digital que tem impulsionado a leitura e a compra de livros, né? Já que é isso que a gente também está tratando aqui, sobre como incentivar as pessoas a lerem mais. Vocês acham que esse modelo de divulgação ele é um modelo válido? Olha, Campelo, eu acredito que qualquer ferramenta que ajude as pessoas a adquirirem mais conhecimento, a lerem mais, é válida. Agora, cada um dentro da sua área de atuação. Eu vou citar um exemplo para você. Quando eu era estudante, certo, do ensino médio, naquele tempo a gente chamava de ginásio, né? 8ª série, 5ª série, eu nunca tinha visto na minha vida um escritor. Certo? Então, nós da Sociedade Literária de Teresina, nós temos um trabalho que a gente desenvolve junto, em parceria com as escolas, alguns projetos, por exemplo, como o Projeto REI, que é Revelando Escritores Iniciantes, onde a gente incentiva as crianças na escola, os estudantes, inclusive os colaboradores, os professores, a escreverem, a tirarem da gaveta os seus rascunhos, os seus projetos e apresentarem. Mas a realidade de quem quer lançar um livro é uma coisa realmente muito sofrível. Por exemplo, as grandes empresas, Submarina, Amazon, entre outras, elas têm o livro físico e têm o livro digital. Certo? Então é assim, a percentagem do autor, então, eles abrem uma plataforma como se fosse um edital e dizem, mande as suas obras para a gente, os seus originais nós vamos analisar. E aí eu tive uma experiência essa semana, e você manda os seus originais, eles fazem o livro físico on demand, alguns deles, né, sob demanda, e as outras não, as grandes, elas fazem uma tiragem, colocam lá, e automaticamente elas já dão o livro virtual, também que ela coloca nas plataformas dela. Então, um livro que de um autor que você compra aqui por R$75, R$80, eles podem vender lá por 40. Já é uma concorrência extremamente desleal, o que levou muitas livrarias, inclusive a Cultura, a fechar. Certo? Muitas livrarias a fechar. Né? Não só no Brasil, como no exterior. Aí o que acontece? Eu tive uma experiência essa semana. Eu escrevi um livro. Na verdade, comecei a escrever um livro há 20 anos, professor. Certo? Quando eu assisti a primeira vez O Senhor dos Anéis, eu achei aquele universo fantástico. Então, resolvi criar um universo parecido. Minha filha tinha 1 ano, ela hoje está com 22, formando aí e tal, e eu consegui concluir o livro. O livro tem 600 páginas. Então, eu pedi um orçamento das gráficas locais, ficou algo em torno de 28 mil, é muito caro para você fazer. E aí eu digo, não, vou pedir orçamento de São Paulo, aí veio os orçamentos, 44 mil, 38 mil, e eu digo, vou tentar mais uma saída, professor, vou mandar o meu livro para as editoras avaliarem, só que o livro está completamente pronto, capa, correção, diagramação, e ele disse, não, você manda os originais e a gente faz tudo aqui. Eu digo, sim, mas para queimar etapas do processo como é? E a gente sabe que para imprimir um livro físico hoje em dia, a coisa está muito complicada, porque os insumos subiram, o papel subiu, tudo subiu, tá certo? Então, está muito caro. E diante dessa realidade, parece extremamente atraente a questão do livro digital. Mas eu não posso esquecer, por exemplo, eu trabalho com a editora local aqui, a editora Nova Aliança. Gente, lá dentro tem 80 mil títulos para serem jogados no mercado. Como desovar isso no mercado? Como fazer as pessoas lerem? Não é à toa, certo, que as livrarias estão fechando, porque o mercado está exatamente muito difícil para as editoras locais e para as livrarias locais. Professor Kleber de Deus, como é o trabalho lá na editora da EDUFP? Assim, a universidade tem essa editora, há um incentivo para os alunos escreverem, a publicação, até o senhor já colocou aqui em algum momento, é apenas de material científico? Os alunos têm procurado essa editora? Como se dá esse trabalho? Campelo, em verdade, assim, é porque nós seguimos os parâmetros, por exemplo, da ABEU, Associação Brasileira das Editoras Universitárias, por exemplo. Então, para ser considerado um livro, ele tem que ter pelo menos 60 páginas, tá? Para a concessão do chamado do ISBN, que é o identificador, é a identidade do livro, tá? Por exemplo. Então, isso não é uma coisa simples.
TCCs, monografias, a ABEL não aceita como uma publicação qualquer, né? Então não é válido. O que a gente tenta de uma maneira ou de outra? Aí nós temos o SALIP, que é o grande momento de divulgação de livros aqui, tem os encontros regionais como lá em Valência e em Parnaíba, e tenta se difundir isso. Também temos parcerias com a Academia Piauiense de Letras, tá? Mas não é fácil assim, porque também há um padrão mínimo de qualidade, né, professor Paulo? Porque a gente não podemos publicar qualquer. Há um conselho editorial que faz uma triagem do que pode ou não ser produzido. Tá? Não basta publicar. Terminei a monografia, então eu quero publicar. Não, também não é assim, porque tem que ter um conselho editorial para avaliar se há uma qualidade para que possa ser levada ao público. Mas sim, e por que nós tentamos viabilizar isso? Porque os e-books. Porque isso, os alunos todos hoje têm um celular. E o ponto é como é que nós vamos desenvolver ou estimular alguma metodologia, algum mecanismo que possa com que esses alunos venham a despertar esse interesse. Porque nós estamos no negócio de qualquer plataforma é importante de divulgação. Pode ser até o TikTok. Mas não só resenhas e memes, etc, e resumos, eles tiram o interesse. Eu digo assim, eu li o Shakespeare. Eu digo, você leu o Shakespeare? Eu digo, uma resenha de 2 páginas. Eu digo, não, é impossível. Você ter lido Shakespeare numa obra X com 2 páginas, então você não entendeu a obra, né? Isso não é fácil de fazer. Então, é um desafio que não é só da universidade, tem que ter uma interação muito grande, uma coordenação, e num processo de longo prazo. Não é de médio, tá? Com as pequenas editoras e tentando interagir isso de alguma maneira. Não é fácil mesmo fazer isso, porque nós não temos, como você mencionou, a nossa renda, digamos assim, o nosso consumo per capita de leitura, quanto é que é? É muito baixo. É muito talvez, baixo. Eu deveria ter feito um trabalho, talvez, começar pelos professores também na sala de aula, de exigir ou estimular, melhor dizendo, não exigir, mas estimular o aluno de alguma forma, não só a ler, como a escrever. Só um ponto que você está mencionando com relação a isso. Inclusive, o professor Pado pode concordar comigo, ou não, fica à vontade, porque os alunos, quando nós exigimos leitura, eles nem gostam mais que nós exigimos leitura deles, não é? Então, eles estão tão adaptados já, e agora nós comentávamos que somos chat GPT, né? O que para nós, qualquer profissão, vai ser um desafio enorme como lidar com isso. Mas aí tem aquele detalhe, né? Também tem os mecanismos de busca em que os professores podem usar para comparar textos copiados, transcritos da internet, ipsiliteracy, como diz. Mas eu considero o desafio do professor muito maior, porque, assim, sendo a editora, né, da UFP, uma editora centrada, vamos dizer assim, ou tem, vamos dizer assim, o seu forte em teses, mestrados, estudos e pesquisas. Um público específico. Um público extremamente específico, tá entendendo? Então é um desafio muito maior. A gente que tem uma abertura maior de mercado, com livros de nichos diferenciados, romance, ficção, terror e contos e outras narrativas, a gente já sente essa dificuldade na pele. Imagine a literatura acadêmica. Dando continuidade com o escritor e presidente da Sociedade Literária de Teresina, Sol, Pada Carvalho, e o diretor da editora universitária EDUFP, professor Kleber de Deus. E eu queria, antes, pedir ao professor Pádua que nos explicasse um pouco sobre a Sociedade Literária de Teresina, que a gente estava falando aqui de estímulos à produção, né, de textos, de livros e à leitura. Como é que funciona, ou como tem funcionado a Sociedade Literária de Teresina, professor? Bom, a Sociedade Literária de Teresina foi uma ideia que surgiu em 2016 entre alguns professores universitários de faculdade, né, que chegaram a me convidar para compor esse quadro. Então, nós éramos muito apaixonados pela literatura, ainda somos, né? Embora não tenhamos mais a composição original dos fundadores, mas, assim, a gente congrega um quadro de grandes escritores. Entre eles tem a professora Raimunda Celestina, a professora Lisete Napoleão, o escritor Enéas Barros, o editor Leonardo Dias, e uma série de professora, contadora de histórias, Márcia Evelyn, né? Outras revelações como Cauã
Gomes, que é um escritor também de literatura infantil, Fabiano Pessoa, nós temos também o diretor da Escola Diocesana, que é escritor também, né, Marcos Epifânio, né? Então, eu fico até receoso de ficar falando o nome, que a gente às vezes esquece alguém, a pessoa se diz, você não falou de mim, então me desculpe aí se eu esqueci de falar de alguém, tá certo? Temos também o professor, sociólogo e vigário lá de Piripiri, professor Antônio Leandro da Silva, né? Tiveram a ideia de fazer um ciclo de palestras, mas o mais interessante é que nós dividiríamos isso com o público. Então, a gente tem um espaço, certo? O Museu do Diocesano fica ao lado do Colégio Diocesano. Eles nos cederam uma sala. Lá atrás, nós temos o chamado pomar literário. A gente faz grandes concentrações quando a roda é muito grande. Quando a roda é pequena, com 40, 50 pessoas, a gente faz no espaço da Livraria Entre Livros, ali na Dom Severino, certo? Geralmente, na segunda, quarta-feira de cada mês, certo? Então, a gente convida um escritor, certo? Porque o nosso interesse não é discutir as obras dos escritores que já morreram. Tem muitas rodas, chás literários que faz isso. Então a gente traz um escritor vivo para conversar com o público, falar da gênese de sua obra, tá certo? E fora isso a gente tem algumas parcerias com escolas, onde a gente leva nossas palestras, as nossas oficinas de literatura. Então tudo isso com o intuito de fomentar essa questão do interesse do leitor pela literatura, pelos nossos autores. Então, a SOL tem isso na sua essência. Hoje nós somos uma entidade toda certinha, com o CNPJ, exatamente para a gente viabilizar nossos projetos através de editais públicos, né, de fomento à cultura. Certo? Que isso é muito importante também. Então, quando existem esses editais, a gente pode levar a nossa roda para as cidades do interior. Por exemplo, nós fizemos agora uma roda literária em Amarante, onde a gente pegou escritores de lá, e a gente fez esse debate com o público, e a gente tem uma coisa muito interessante, que ao final de cada sessão dessa, nós entregamos para o nosso escritor homenageado um prato literário para marcar o dia, né? Ou seja, tem gente que toma chá, a gente come letrinhas, né? Professor Kleber, a gente vê que tem ainda gente produzindo, né? De qualquer forma, mesmo com as dificuldades. E aí eu queria perguntar assim, quais são os desafios do mercado literário atualmente, tanto para essas pessoas que escrevem, quanto para quem comercializa livros? Eu acho que, Norberto, o grande desafio, Pablo, é, de fato, essa divulgação e atrair o público. Esse é o grande problema, porque a gente tem que tornar um preço acessível, e esse interesse não tem como estar atrelado, ele necessariamente tem que estar atrelado uma certa cultura e hábito de leitura. Se não tiver, você pode ter a produção em quantidade substantiva que tiver. É fundamental essa interação com os colégios, com as associações, com os clubes de leitura, etc. Mas se a gente não tem esse elemento de tornar essa coisa bastante atrativa, por exemplo, numa editora universitária, a gente tem um público específico. Tá? Mas obras infantis, por exemplo, que nós também produzimos obras relevantes, tanto que a nossa biblioteca tem uma quantidade enorme de textos produzidos das mais variadas áreas. E isso, assim, com a pandemia, o que é que nós observamos? É que houve assim, um desaquecimento muito enorme, as vendas caíram 90%. E aí é uma coisa que chama a atenção para a gente, que os alunos sumiram da universidade e deixaram de frequentar as bibliotecas e as livrarias. Isso é assustador. Por outro lado, não significa que eles estejam lendo, nos aplicativos, né? E acho que nós perdemos isso. Como é que nós vamos resgatar isso? Tá? Porque o aluno fica também atrelado a uma série de atividades acadêmicas, especificamente dentro da universidade. Imagina, ele está preocupado com... Você vai pegar um livro de literatura para descontrair no momento diferente. Aí fica voltado assim, para cursinhos, obras paradidáticas, as chamadas obras paradidáticas, né? E fica restrito àquela cultura, o que é muito pequeno. Então, o desafio é exatamente, além de divulgar, tornar isso acessível, e como é que nós vamos atingir esses públicos de todas as classes, vamos dizer, de A a D. Isso não é simples de fazer, porque existe uma logística, e aí tem que estar governo, sociedade, mercado, as instituições as mais variadas. E escritores em quantidade substantiva. O problema é como é que se atrai. Tá? Isso não é uma tarefa fácil, não é só aqui, é em qualquer lugar que tenta produzir cultura. Né? Talvez
se deva ter realmente esse trabalho, né, de toda a sociedade, de paz, né, porque senão as pessoas elas vão ficar unicamente voltadas naquele mundo do que está circunscrito àquela sua profissão. Que é o microcosmo ali. Exatamente, deixa de conhecer o mundo. Né? Eu lembrei do conto O Canário, Machado de Assis, que mostra ali o canário, né, que conhece só aquele mundo. Então, porque está distrito só aquilo ali. Da mesma forma, quem não lê só vai conhecer um mundo muito estreito. E aí é o que a gente volta para o papel das bibliotecas, né? Que são espaços destinados também à disseminação de informação. Deixaram de ser frequentados muito pós-pandemia, e isso assusta a gente, a quantidade de alunos que havia antes, que os alunos sumiram da biblioteca. E o mais interessante é que não é falta de acervo, porque, por exemplo, nós escritores da Sol, toda vez que editamos um livro novo, a gente faz questão de doar para as bibliotecas, a gente faz uma visita para a divulgação dos livros, e quando a gente faz a visita para a divulgação do livro, a gente nota que as escolas recebem bem, mas não aplicam aquilo que elas estão se propondo. Então, quando você fala do mercado editorial, aí você diz assim, olha, as pessoas hoje querem coisas rápidas, o prazer rápido, vamos dizer, uma balada, tomar uma cerveja, né, e tal. E aí você gasta R$100 facinho na noite, mas um livro de R$40, eu vou dar um exemplo desse livro. Esse é um livro que eu escrevi, Crispim, Rios de Desesperança, é uma abordagem completamente nova sobre a lenda do Cabeça de Cuia. O que está envolvido nesse livro para ele custar R$40, R$45? Emprega um monte de gente. Deixa o processo, nós temos aí o processo gráfico, aí vai tinta, vai papel, vai eletricidade, vai máquinas trabalhando, vai o técnico que opera a máquina. Aí fora disso nós temos a biblioteca que tem que fazer a ficha, né? Nós temos a capa, tem um ilustrador que faz a capa, nós temos o diagramador, nós temos o revisor, a distribuição, então a distribuição, a logística, então existe tudo isso embutido dentro de um livro que as pessoas não entendem, mas é caro esse livro, mas você gasta R$100 rapidinho ali tomando a sua cervejinha e que você nem pisca, né, professor? 3 cervejas você compra um livro de R$50 de excelente qualidade, né? Outra vez eu estava discutindo, até escrevi um artigo também sobre isso, o que a gente encontra próximo às universidades, não é isso? E às escolas. Nós encontramos muito mais bares do que livrarias, né, do que bibliotecas. Então, isso mostra o que o professor está colocando aqui, né, da falta de acesso ou do desinteresse pela leitura. E isso, assim, você chama num ponto muito importante, Campelo, porque nós em Teresina, nós temos só a biblioteca da Universidade Federal e acho que a do Arquivo Público Municipal. Nós não temos espaços físicos para as pessoas frequentarem, para desenvolver esse tipo de leitura. Então, é muito pouco ainda para chamar a atenção, tá? E isso é fundamental, para ter um espaço físico. O acervo é fácil, a gente também tenta fazer essas doações, na medida do possível, até porque a gente também tem uma quantidade restrita de números de publicações impressas, né? Mas, assim, os e-books que nós produzimos estão todos disponíveis lá, www.ufp.br, os e-books que são produzidos estão todos disponíveis lá. Quem quiser é só acessar e baixar. Olha, não tem custo nenhum. Olha, Campelo, uma coisa interessante. Outro dia veio aqui um caminhão, uma jamanta, uma carreta, dessas bibliotecas itinerantes. Se eu não me engano, era até do SESC, ou era SESC ou era SESI, eu não me recordo. Mas o mais interessante é que a carreta é aberta, ela é uma biblioteca, você entra lá. E aí eu cheguei para as pessoas e disse que queria doar alguns livros meus. A resposta que eu tive é: nós não temos espaço, nós não estamos recebendo. Para você ver como a saída é difícil de livros. Tá certo? Então, eu acredito que tem que ter mais programas de incentivo à leitura, mais iniciativas que percorram o nosso estado, porque, assim, a capital, você tem muito acesso. Lá em Parnaíba, por exemplo, nós não temos uma livraria para colocarmos nossos livros à disposição. Lá, o professor, por exemplo, o escritor Enéas Barros, tem mais de 24 obras publicadas, deixa os livros dele numa banca de revista, você acredita? E nós temos a Academia Piauiense, a Academia Paraibana de Letras, temos a própria Universidade do Delta do Parnaíba, que poderia ser pontos, de dispersão de cultura. Por isso que hoje, o senhor colocou, o professor falou do SESC, né? Nós também estamos lá no SESC, e o SESC, se tiver livros para doar,
para as nossas bibliotecas, para as bibliotecas do SESC, que tem bibliotecas em todo o estado do Piauí, talvez seja hoje a empresa que mais tem bibliotecas. Inclusive lá em Parnaíba foi inaugurada uma biblioteca trem, biblioteca vagão, muito bonita a biblioteca lá, que pode ser visitada. E tem uma carreta do SESC, que é a BiblioSesc, que vai às escolas públicas e lá é feito todo um trabalho com os alunos de estímulo, de incentivo à leitura. É um trabalho também que os professores poderiam conhecer dessa carreta do SESC. E diante dessa que você coloca, Campelo Lipado, eu já deixo aqui um convite para vocês. Podemos organizar um evento onde podemos divulgar. Há muitos trabalhos, me comprometo a doar, naturalmente eu tenho que pedir autorização da universidade, doar livros de literatura, de história, de cultura piauiense, para que nós possamos fazer um grande evento no SESC. Sim, olha aí. Vamos conversar, professor Kleber, combinar. Combinar, fazer um evento desse para as pessoas digam, olha, fazer um preço acessível, R$5, R$10, não é possível que não queira R$10. Nas nossas rodas literárias, a gente sorteia livro para os presentes. Às vezes a gente nem sorteia. A gente dá livro para todos os presentes. Aí é pelo menos para o custo, né? De deslocamento, né? Para levar, né? Fora que... Não é para o intuito de... Fora que também a questão do incentivo da leitura tem que começar pequenininho. Então nós também temos uma roda literária infantil, chamada Raio de Sol, que é conduzida pela professora Márcia Evelyn, né? Que ocorre no último sábado de cada mês na livraria. Aí lá parou um pouco por causa da pandemia, mas já voltou. Muitas crianças realmente, e geralmente é um papo com a escritora de literatura infantil. Muito bom, pois vamos planejar isso aí, que é mais um estímulo à leitura, né? Mas, infelizmente, o programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim, mas antes aqui de passar a palavra aos nossos entrevistados para que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. No dia 19 de abril, o Sebrae oferta de modo presencial, a partir das 4 da tarde, a palestra 10 Passos para Gerenciar a Sua Rede Social com Sucesso. Através dessa oficina, o empreendedor vai aprender a gerenciar as suas redes sociais de forma mais organizada e estratégica, a fim de conquistar novos públicos e garantir ainda mais vendas. No dia 24 de abril, acontece em Timon o workshop Comunique-se Bem e Venda Mais. O evento é exclusivo para mulheres e promete trabalhar a comunicação como estratégia de vendas. Nesse encontro, as participantes terão a oportunidade de aprender a usar uma comunicação assertiva no processo de vendas, além de estratégias de alto impacto para datas comemorativas, garantindo sucesso em seus negócios. Agora que você já conferiu a nossa agenda, passo a palavra para que os nossos entrevistados, que podem fazer as suas considerações finais. Pena que o tempo foi muito curto, né? Tem muito assunto para se conversar, mas fica aí para uma outra oportunidade. As considerações finais aqui dos professores, que eu já agradeço muito pela visita aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Campelo, pelo honroso convite e estou aqui à disposição para que nós possamos colaborar com essa ideia de divulgarmos a cultura piauiense, o que é produzido em termos de produção não só científica, mas literária, artística e cultural, e incentivar isso nos mais diversos ciclos que nós possamos. Isso é fundamental. Então, acho que esse é um programa bastante importante, um meio a mais, né, de divulgação, e buscarmos essa interação com as nossas instituições, que são os polos propagadores da difusão da cultura em nosso estado. Muito bem, professor. Bom, o que eu faço é, Campelo, um convite a você que está nos vendo, que está nos ouvindo, vá às bibliotecas. Eu, por exemplo, quando era criança, frequentava muito biblioteca porque eu não podia comprar livro, eu ia estudar na biblioteca porque tinha livro lá à disposição. Então, vá às bibliotecas, vá às livrarias, você vai descobrir um mundo fascinante. É fascinante a internet, mas fascinante ainda é você não perder o seu arquivo, é você não quebrar o seu livro, se o telefone cai no chão, o livro físico, é delicioso aquele cheirinho de tinta para você ler, você mergulha no outro mundo. Então, compareça às livrarias, incentive a sua criança em casa a ler, e você, jovem, leia. Se você disser, eu li um livro, pelo menos em 2 meses, eu já vou ficar extremamente feliz. Eu lia muito mais quando era estudante universitário. Agora eu pesquiso muito mais do que leio livros, né? Então, porque eu tenho que escrever livros. Então, é isso. A gente agradece pelo espaço cedido aqui, Campelo. É um prazer conversar com o professor Kleber.
E estamos à disposição, a Sociedade Literária se coloca à disposição do público piauiense para dúvidas. A gente tem um site lá, é só procurar Sociedade Literária Sol, Instagram, Facebook, ou nos visite lá nas quartas-feiras, é aberta, a nossa reunião é aberta para todo mundo que quiser chegar lá, a partir das 7 horas da Entre Livros. Obrigado, agradecemos aqui aos nossos convidados e à sua audiência, e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais, @o Dia TV Pi, e do WhatsApp 869-9911-2111. Você pode sugerir pautas também e nos enviar feedback dos assuntos aqui discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. Caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras, ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo programa.